Sejam todos muito bem-vindos ao Falando HubSpotês, nossa plataforma de conteúdo sobre marketing, vendas, atendimento ao cliente, tecnologia e, é claro, muito HubSpot. Eu sou a Cris Assis e hoje vamos falar sobre treinamentos HubSpot. Meu convidado de hoje é o Felipe Castanheira. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, Cris. Obrigada, Felipe. O Felipe, aqui na Tropical Hub, nossa empresa de implementação HubSpot, ele já tem um apelido que tem tudo a ver com o episódio de hoje, que é professor, né, Felipe? Nosso professor de HubSpot, mas não porque ele chegou aqui falando esse HubSpotês todo, mas porque o Felipe já tem uma carreira pedagógica, atuando aí, dando aulas e etc. E vai contar um pouquinho pra gente conhecer o Felipe antes de falar mais sobre o HubSpot. Exatamente. Eu dei aula durante muito tempo. É difícil dizer que eu era professor, porque a gente não deixa de ser professor. Até hoje a gente tem a oportunidade de oferecer treinamento para os clientes e eu continuo dando aula de desenvolvimento, também um pouco, como eu disse, nos treinamentos de HubSpot. Mas eu tinha ali uma experiência principalmente com engenharia, que era a minha outra área, onde eu me formei, e também cheguei a dar aula em pós-graduação de gerenciamento de projetos. Bom, então, na verdade, a gente aqui brinca com ele, né, chama o professor Castanheira, já que ele é mais formal, mas realmente ele tem uma história muito boa, assim, em passar conhecimento, em multiplicar conhecimentos e ajuda a gente aqui no todo dia com os clientes a fazer essa multiplicação também, né? Quantos anos mais ou menos dando aula já, Felipe? Se contar que eu até hoje ensino, seriam 7 anos. Eu acho que o que me ajuda bastante nessa característica de professor é gostar de aprender. E tem tudo a ver com o HubSpot, porque na HubSpot a gente precisa estar sempre se atualizando, é uma plataforma que muda muito, é uma plataforma muito completa, então tem muito a aprender e eu gosto bastante disso. Muito bom. Aqui na Tropical Hub, o Felipe, ele trabalha na área de desenvolvimento, ajuda a gente com os projetos tech, tá aqui junto com um time incrível, desvendando a parte do Techniquez do HubSpot também. Mas a prosa com ele é boa, porque o Felipe não quer saber somente da parte técnica. Ele entende que o desafio que a gente tem de multiplicação, de conhecimento, de aprendizado, tem a ver também com a parte estratégica, né? Então a gente selecionou alguns tópicos hoje para conversar com vocês sobre dicas, né, e oportunidades para a gente capacitar profissionais e equipes em HubSpot também. O Felipe, a gente bateu um papo antes aqui de começar o episódio, você falou que a dificuldade que você vê de trabalhar com HubSpot é porque você não tem que saber de uma área, por exemplo, não só saber só de marketing, ou só de vendas, ou só de atendimento ao cliente, ou só da parte técnica mesmo, que é hoje a sua especialização. Você tem que saber um pouquinho de tudo, né? Conversa um pouquinho com todo mundo, é isso? Exatamente. Eu acho que esse é o grande diferencial da HubSpot. É uma plataforma que tem tudo, né? Tem serviços, tem vendas, marketing, operações, a gente tem ali o CMS, ou seja, você consegue desenvolver o seu próprio site através da HubSpot e isso traz várias equipes para trabalhar juntas. Então, equipes que muitas vezes falam línguas diferentes, né? Cada um fala um techniquez, o outro fala mais uma linguagem de marketing, outro mais uma linguagem de finanças. Você junta todo mundo e aí o desafio é esse, você conseguir integrar, você conseguir entender, porque a HubSpot, ela não é complexa. Ela, na verdade, você tem o desafio de conseguir entender que o seu trabalho ele vai estar ligado com o trabalho de outras equipes, então você não se preocupa só com uma especialidade, você se preocupa também com um todo e acaba gerando uma integração também entre as equipes. Exato, porque a gente começou a falar um pouquinho já das áreas do HubSpot, da plataforma, porque esse entendimento ele é importante para a gente trilhar os caminhos de aprendizado que a gente tem dentro das áreas, dos módulos do HubSpot, né? Então, já vamos falar do HubSpot Academy, né? Vamos! Que é muito querido aqui de todo mundo na Tropical e também de quem usa o HubSpot. O HubSpot disponibiliza uma plataforma toda educativa, né? Para quem vai trilhar o caminho aí de ser um especialista na área, quem precisa aprender um pouquinho mais sobre as funcionalidades da ferramenta, mas também para quem quer entender os conceitos do porquê usar, do porquê seguir novas metodologias, fala muito sobre projeto, fala muito sobre organização, e eles dispõem para a gente algumas certificações. Além dos cursos livres, a gente tem lá os professores da HubSpot Academy, né, que ensinam a gente também no uso prático do dia a dia, mas também olhando as trilhas de conhecimento, de marketing, de vendas, de relacionamento, de atendimento, e claro, a parte técnica, né, Felipe? Aí o Felipe, ele entrou aqui faz um ano, vai fazer agora, né? Exatamente, Agora a mano. gente está já celebrando um ano que o Felipe está falando HubSpotês com a gente na Tropical.
E ele já tem 15 certificações. Para a gente é um número alto, assim, ele é bem empenhado em tirar essas certificações. Como é que você trilhou, como é que você escolheu essas filhas de conhecimento? Como foi a sua chegada, o seu onboarding aí nesse universo do HubSpot Academy? Com a Tropical também, pode conversar um pouquinho dos colegas aí? Eu conheci a HubSpot de uma forma que eu acho que foi a melhor possível, que é primeiro conhecendo outras ferramentas que fazem o que a HubSpot faz, só que separadamente. Então eu conhecia, por exemplo, ferramentas de disparo de e-mails, conhecia ferramentas ali de marketing, de desenvolvimento de sites, outras ferramentas de dashboard. Se eu quisesse fazer uma automação, tinha que ser via código. Então, quando eu conheci a HubSpot, eu me encantei porque eu vi tudo ali junto e de uma forma muito mais simples. Então, aquela funcionalidade que eu conhecia em outras ferramentas, quando eu trazia para a HubSpot, era muito mais simples, é muito mais intuitivo. E conforme você vai aprendendo uma coisa, é como um instrumento, né? Você aprende primeiro, quando você vai para o segundo, você percebe que você tem mais facilidade. Na HubSpot é a mesma coisa, você começa a aprender, você quer aprender mais. E a minha experiência com o Academy especificamente teve dois momentos. O primeiro momento, eu aprendendo a HubSpot, onde eu me dividi entre aprender a parte técnica, mas também estratégica, o que eu acho bem legal da HubSpot, porque ele traz essa visão, o porquê que você faz cada coisa. Não é algo só que você vai fazer, você se especializa em uma funcionalidade, mas você não sabe por que você está trabalhando. Então, aprendi ali os conceitos de marketing, toda a visão da HubSpot e também uso o HubSpot Academy até hoje para continuar me atualizando. Uhum. Felipe, você tem um background de gestão de projeto, né? A sua especialização. Você consegue ver dentro do HubSpot Academy, dos conceitos que eles trazem para a gente, bastante dessa organização, desses parâmetros também de projetos? Isso te ajuda a falar a mesma língua, por exemplo? É muito organizado. Na HubSpot Academy a gente tem tanto os vídeos, a gente consegue ter a transcrição, a gente consegue ter os slides, então a gente consegue a partir dali desenvolver ideias, desenvolver soluções para os nossos clientes, por exemplo, a partir dos insights que a gente tem no Academy. Então, esse passo a passo, esse planejamento, por exemplo, o último curso que eu fiz, a gente ouvia uma call com o cliente, onde você precisava, para a certificação, você precisava responder o que você perguntaria para o cliente a mais, o que o cliente faz, quais são os objetivos dele. Então, nos ensina até a ter uma visão de planejamento para lidar com os projetos HubSpot. Muito bom. Nem todo curso da HubSpot é um curso de ativação, de configuração, de utilização técnica da plataforma. Muitas vezes a gente tem curso, inclusive, de transmissão de conhecimento. Nós somos aqui certificados também HubSpot Trainers, né? A HubSpot tem um programa especial só para ajudar a gente a passar o conhecimento. Então, é para quem quer ser, eu vou chamar de professor aqui, porque a gente reconhece melhor essa parte de transmitir, multiplicar aprendizados, né, também conhecimentos, e ajudar com a parte de aprendizado aí dos nossos clientes. Então, não é fácil. Transformação digital, no geral, é um desafio, né? Precisa ter uma paciência de aprender e de transmitir isso também para quem está aprendendo, para as novas pessoas que estão aprendendo. Pode ser equipes internas, pode ser o nosso cliente, mas a gente tem que ter essa paciência de repassar o conhecimento, de aprender, de traduzir, etc. E para isso também a gente tem trilhas de conhecimento. Então, não é só para ativação técnica da plataforma, tem para ativação de mindset, para como pensar em soluções, como pensar em estratégias. E as provinhas não são fáceis, né? Não estou dizendo aqui para dificultar, mas é para dizer que a gente se esforça mesmo para tirar essas certificações, né? E elas ajudam bastante. Chegando aqui um pouquinho, o nosso episódio, ele visa ajudar tanto o profissional que quer trilhar um caminho em HubSpot. Por exemplo, o Felipe está contando para a gente que ele veio da engenharia civil, né, Felipe? Isso. Com especialização em gestão de projetos. Contou para mim um pouquinho antes que ele foi professor já de cursos preparatórios, né? Tô certo? Falei certinho. Exatamente. E que aí ele chegou e fez um curso de desenvolvimento. É desenvolvedor? Falei certo? Não é. Eu também dou aula né? de... Ah lá, também. É muita coisa, gente. Explica melhor. O curso que eu fiz como aluno, sim, foi de Full Stack Desenvolvimento.
e que agora ele tem essa transição de carreira, né? Está trabalhando com projetos de desenvolvimento full stack. Bom, para ele chegar e fazer tantos caminhos, lógico, o Felipe especialmente gosta de estudar, tá meio na cara que ele gosta de estudar, mas ele também tem que traçar com objetivo quais são os caminhos, porque tem muita oportunidade de fazer, de curso mesmo, de capacitação. Então eu pedi para ele falar um pouquinho para a gente quais foram os primeiros que você fez aqui para chegar na Tropical, né? Já dentro do HubSpot. Os primeiros cursos no Academy, por exemplo, os primeiros cursos que eu fiz foram voltados a marketing, porque eu entendi que era o coração. A partir do marketing, você consegue entender de onde vem o seu cliente, o seu consumidor, você consegue ter uma visão mais humana. Eu acho que é o que faltava para mim, porque como eu tenho ali o aspecto mais lógico, eu sempre gostei muito de exatas e tal, então a parte humana para mim fez a diferença. Então, a partir do momento que comecei a estudar HubSpot, eu estudei bastante marketing, depois, claro, acabei trabalhando mais com vendas que estão relacionadas às automações, aos dashboards, e também me aprimorando na parte técnica. Mas eu acho que o que eu mais gostei, porque fez diferença para mim, foi a parte humana do marketing. Que abriu um pouco aí, né, as oportunidades de pensar fora da caixa, Exatamente. né? Pensar diferente. Então, a gente tem trilhas de conhecimento de marketing, como a gente falou, trilhas de conhecimento para quem está se profissionalizando em vendas, né? Quem quer saber um pouquinho mais sobre metodologias diferentes de venda e também uso da plataforma de vendas. Trilhas de conhecimento para quem está trabalhando com sucesso e atendimento do cliente. Trilhas de conhecimento para quem está desenvolvendo em HubSpot, quem vai trabalhar com desenvolvimento, né, front-end, também e back-end também tem um pouco, né, meio também nas automações, por exemplo. Nas automações. Então a gente tem bastante oportunidade de capacitação. E aí muita gente pergunta assim, eu vou ter um HubSpot, a gente vai começar um projeto em HubSpot, quais são os riscos desse projeto não ir para frente? Tem muito gestor que pergunta para mim, qual é o risco de não dar certo esse trem, como diria na minha terra, lá em Minas. E aí a gente falou muito sobre essa história, eu e o Felipe, a gente bateu um papo sobre o risco de não dar certo através da não capacitação, né? De não ter treinamentos periódicos. E aí eu vou pedir para o Felipe abrir um pouquinho mais para a gente a visão dele sobre isso que eu gostei dos comentários. Exatamente. O que seria um risco na HubSpot? A gente pode pensar em riscos técnicos, por exemplo, se alguém que está administrando ali um portal e que vai fazer uma edição em massa, por exemplo, pode acabar perdendo ali uma informação estratégica. Claro que existem formas de mitigar esse impacto. Você pode ter ali uma perda de credibilidade se de repente alguém que vai disparar o e-mail não verificar antes ou não ter a capacitação necessária e de repente você vai... Quem nunca recebeu aquele e-mail, olá, primeiro nome, né? É um e-mail que acaba tirando a credibilidade da empresa, mas eu acho que esse não é o erro mais comum. Eu acho que o problema mais comum é quando você tem aquele portal que ele está desorganizado, porque você tem várias pessoas ali passando pela plataforma, pelo seu portal, e cada um faz de um jeito. Então, a importância do treinamento também é para uma padronização, todo mundo fazer da mesma forma, porque existem várias formas de fazer a mesma coisa, só que se todo mundo estiver alinhado, você vai conseguir, vai entender o que o outro fez e vai conseguir dar continuidade, e não você ter várias propriedades que fazem a mesma coisa, você tem várias automações que fazem a mesma coisa, que aí você perde a fonte da verdade. Se você tem em vários lugares a mesma informação, você não sabe mais para onde olhar. Exatamente. E esses treinamentos, essa padronização, eu acho que ajuda demais em todos os formatos de projetos que estão contemplados com o HubSpot, né? Além dessa padronização que o Felipe falou, eu acho que as equipes hoje ganham muito porque elas começam a falar linguagens parecidas, né? Então, vamos falar que os seus colegas aqui também do time Tech, da Tropical, todo mundo está se esforçando para fazer como é que chama? Bora se atualizar. Bora se atualizar, né? Então, toda sexta-feira? Isso, a gente costuma fazer às sextas-feiras. A gente começou essa iniciativa para fazer os certificados. Então, a gente estudava junto ali para poder fazer o curso do Academy. E toda semana a gente olha o que tem de novo na HubSpot. E talvez pode ser que alguém olhe para isso e fale assim, nossa, então eu vou ter que ficar estudando, vou ter que
toda hora ver a atualização, porque a HubSpot vai mudar toda hora. Eu acho que isso é muito bom, porque hoje uma tecnologia que ela não se atualiza, o mundo ele vai se atualizando o tempo todo, vai mudando o tempo todo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, só que a gente tem uma segurança no HubSpot que é um lugar que se atualiza, uma plataforma que se Nunca atualiza. defasado, né? Então a gente está sempre, vamos dizer assim, que a gente está sempre atualizado também como profissionais, nós estamos mais atualizados, porque a plataforma ela se atualiza o tempo todo, é tanta vez que eu usei essa palavra, né? Mas ela traz isso para a gente, ela já tem proatividade nisso também, a gente não tem que ficar buscando plugins e atualizações para o HubSpot. Ele traz isso para a gente com frequência, vamos chamar até diária. Aqui na Tropical a gente se encontra às sextas-feiras para falar de atualizações e também para conversar um pouco dessas capacitações e treinamentos. E eu agora, como líder aqui na Tropical, vendo esse time fazer isso juntos, eu vi que eles também tiveram muita integração, né? Vocês tiveram muita oportunidade de relacionamento entre vocês, entre o time, que eles atuam em vários projetos, isso melhorou a linguagem entre os projetos, melhorou o relacionamento entre eles também. Então, você vê que oportunidade que a gente tem nos treinamentos HubSpot de estar unificando mais essa equipe, motivando, engajando mais também, né? Hoje vocês são um super time aqui, eu acho, Exatamente. Engajados, né? Eu acho que a motivação é muito importante. Em todo o meu tempo dando aula, né, eu sempre procurava o que vai fazer o aluno a gostar de aprender. Eu acho que essa é a chave. Não é nem como aprender melhor, qual é a forma mais eficiente de aprender, mas eu acho que começa pela motivação, gostar de aprender. E está muito relacionada ao resultado que você vê quando você aprende alguma coisa. No caso das atualizações do HubSpot, são funcionalidades que muitas vezes a gente está esperando. Porque a HubSpot, ela ouve a comunidade. Se a gente percebe que existe um ponto de melhoria, a gente propõe, a gente dá sugestões. E então, a HubSpot está ouvindo toda a comunidade. Quando você vê uma atualização ali, não é uma coisa solta, não é uma cereja do bolo. É exatamente algo que vai fazer a diferença. Então, a gente já vai para a atualização com sede, com vontade de ver o que aquilo faz. A gente quer implementar logo. Então, quando você pega e você implementa, tem muita gente que usa aquela frase, né? Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o machado e 2 horas cortando a árvore. Só que tem gente que leva 8 horas e nunca corta a árvore, né? só fica afiando o machado. Ou seja, o que seria afiar o machado? Claro, você precisa se atualizar, você precisa se aprofundar numa funcionalidade para usar da melhor forma possível, porque aí você depois vai ter um esforço menor e é legal essa comparação com o machado e a árvore. Só que se você também não implementar, se você não colocar em prática, você nunca vai estar motivado para continuar aprendendo. Eu acho que essa é a chave. Atualização constante, não tem como aqui, né? Tem um time que gosta, caso do Felipe e do time também que a gente está comentando aqui. Um beijão para o time Tech da Tropical. Estão super engajados nesse aproveitamento melhor dos treinamentos da HubSpot. Eles trocam muito entre eles. Mas tem gente que pergunta pra gente como é que vocês fazem para o time ficar tão motivado, assim, estar em constante aprendizado. É claro que eu acho que é uma natureza já individual de algumas pessoas aqui, mas eu acho que essa organização dos cursos, essas oportunidades também tem feito o profissional que trabalha com a gente perceber o quanto que isso amplia horizontes para ele na atuação dele nos projetos, né? Então a gente vê um time, não só o time tech agora, mas também falando o time de marketing, o time de sales aqui, mandando super bem nessa questão das atualizações. A gente não precisa, na verdade, ficar cobrando atualizações. O pessoal já traz, compartilha os certificados, vira uma comunidade que está engajada no aprendizado também. E a gente está falando da importância de estar sempre aprendendo, né? Ser aprendiz e estar aprendendo também, porque somos todos aprendizes aqui. Ele fala muito da atualização da plataforma, porque quando a plataforma se atualiza, a gente tem que ter um novo conhecimento, a gente tem que aprender mais também. E o tempo todo estamos fazendo isso. Como é que você fala hoje, os clientes que você atende, mesmo olhando a parte técnica dos projetos, eles têm sede, curiosidade de aprender também sobre o HubSpot? Vocês conseguem ali dar uns treinamentos, uns workshops? Como funciona isso? Num primeiro momento, eu acho que todo mundo chega com um pouco de dúvida, aquele medo de mudar de ferramenta, o primeiro passo. Algumas pessoas acham que a HubSpot é complexa, eu falo que ela não é complexa, ela simplifica muito. Quando você vê alguma funcionalidade já em outra ferramenta, quando você traz para a HubSpot, ela fica muito mais simples. Então,
eles vão quebrando aos poucos esse medo com a ferramenta e aí, aos poucos eles vão querendo aprender mais e aí isso vai motivando a equipe. Quando um começa a fazer, a se desenvolver e de repente surge um treinamento que a gente tem a oportunidade de dar para eles, eles começam a querer chamar mais gente e as pessoas se motivam e aí vão levando essa ideia dentro da empresa e é muito bom quando a gente vê isso, eles ficando empolgados de aprender HubSpot. A gente lembra daquele primeiro sentimento que a gente teve com o HubSpot e aí isso se espalhando nas pessoas, é muito bom ver isso. É muito bom. Para quem gosta de educação, né, Felipe, Aham. é super gostoso de ver o resultado também, de É multiplicar, gratificante. gratificante, né, conhecimento. Eu vou falar um pouquinho da nossa, talvez do nosso começo, né, da Tropical Hub, porque nós nascemos aqui, eu e o Bruno, a gente fundou a empresa e nós demos aula há muito tempo. Eu e o Bruno, a gente foi professor também há muito tempo. E aí acho que já era uma veia nossa de, enfim, né, uma predisposição que a gente tinha de ensinar. Até no comecinho a gente abriu a empresa e queria muito mais ensinar as pessoas a usarem HubSpot do que usar por elas, né? A gente não queria fazer a operação pelas empresas. A gente queria ir até as empresas, multiplicar esse conhecimento para as equipes operacionais e as lideranças também, a nossa experiência, mas a gente foi vendo que era importante esse hands-on, mão na massa também nos projetos para a gente ir melhorando. Por atendermos hoje múltiplos projetos, a gente tem bastante conhecimento em cenários diferentes, né? Continuamos levando aí bastante workshops em HubSpot, na metodologia inbound para dentro das empresas, mas o que eu acho importante compartilhar com vocês é que em qualquer serviço, acho que a gente está fazendo com novas tecnologias, é importante a gente destinar um tempo para esse aprendizado de inovação, uma receptividade também aos novos aprendizados, né? E a gente está sempre disposto a esses novos conhecimentos. Tem como formatar isso melhor para as empresas? Tem. Vocês podem, empresas aí que são usuárias de HubSpot, podem solicitar alguns workshops personalizados, customizados. Olha, eu tenho um time de vendas, eu quero fazer uma capacitação só para esse time de vendas. Quero fazer uma imersão. A gente já passou uma semana, 20 dias numa empresa só ensinando todo mundo a ficar confortável com o uso da ferramenta. Hoje, né, como tu tá online também tá mais fácil. A gente liga aí o Zoom e já põe 30, 40 pessoas, às vezes, de um time para fazer um workshop também com a gente hoje. Mas no começo não era tão fácil assim, né? A gente tinha que, talvez até ir presencialmente nas empresas, mas funcionava bem também. O importante é não deixar de trazer esse preparatório, né, da utilização da ferramenta, esses treinamentos, esses workshops, essa oportunidade de discussão dentro das empresas. Não fiquem isolados com essa plataforma sozinha lá na empresa, por exemplo, sem compartilhar isso com mais gente dos times, sem dar oportunidade para quem quer aprender, porque vale super a pena ver a fome dos profissionais hoje por esse tipo de aprendizado também. E eles se apaixonam pela simplicidade, né? Quando eles percebem, por exemplo, que antes eles precisavam de abrir 5 abas para poder consultar a informação do contato em outra plataforma, ver qual que foi a última compra, qual que foi o último comentário, eu precisava ir para outra ferramenta. E aí você voltava, quando você voltava, às vezes a pessoa já tinha deixado a conversa. Então, quando eles percebem essa simplificação e essa padronização também, porque quando você começa a usar HubSpot, você começa a entender ali como que é exibido para você as informações, tudo que está associado àquele contato, àquele registro, qual é a linha do tempo dele, você começa a entender como que é e você tem tudo numa visão só, você tem uma tomada de decisão mais rápida, porque você tem a informação mais fácil. E você tem menos cliques. Imagina você fazer um trabalho que você tem que fazer 20, 30 vezes por dia e você precisa ficar a cada vez trocar entre 5, 6 abas para você pegar a mesma informação. Então, esse trabalho repetitivo, ele vai sendo eliminado e as pessoas começam a trabalhar de forma mais leve e por isso que eles gostam tanto. Essa é uma parte bem importante dos treinamentos. Quem vai ficando confortável com a plataforma já vai entendendo os benefícios de você ganhar agilidade, mais organização, mais facilidade para o seu dia a dia. Mas de vez em quando a gente vê ali uma dificuldade de adesão, né, Felipe? Também a gente ainda lida com isso. Então é bom pensar que precisa precisa ter uma preparação para chegar também com esses novos conhecimentos. Por isso que os workshops, os treinamentos, eu acho de extrema importância dentro dos projetos, né? Não deixar o projeto acontecer sem esse tipo de ação. Mapeia
oportunidades para falar com as equipes, oportunidades para eles falarem das dúvidas, para saberem por que eles têm que usar certas ferramentas novas e aí deixá-la confortável dentro das empresas também. Felipe, olha, a gente fala, para falar de educação e treinamentos e pedagogia, etc., a gente vai longe, né, hoje aqui, mas eu acho que nós estamos chegando já no finalzinho do nosso Falando HubSpotês, com algumas dicas aí para quem precisa colocar o HubSpot para funcionar nas empresas. Eu vou pedir para o Felipe falar para a gente 3 dicas, você quer 3 ou algumas, pode falar mais, para a gente poder fazer uma implementação, olhando também pelo lado da capacitação, dos treinamentos das equipes. O que você pode dar de dica para o povo aí? Professor Felipe. Pensando em quem está começando ou quem quer se aprimorar, quer se especializar em HubSpot, uma coisa que eu daria de dica são as soluções customizadas. E não estou dando a dica para você mergulhar nisso. Eu quero que você entenda que elas existem, porque você consegue fazer além daquilo que a HubSpot já deixa como padrão, só que você também tem um cuidado com as soluções customizadas, porque de repente você vai se acostumar a só fazer soluções customizadas. Então a gente tem ali, por exemplo, tudo que tem na HubSpot tem um custom alguma coisa, né? Custom properties, custom codes e assim por diante. E se você se viciar nisso, você acaba construindo coisas que já existem na HubSpot. Então, será que quando eu estou conseguindo essa propriedade, ela já não existe? É melhor eu usar que já existe. Então, a primeira dica que eu daria era essa, você conhecer a HubSpot, porque você pode acabar levando muito tempo fazendo uma coisa que já existe. Outra dica que eu poderia dar são as atualizações. Então, por exemplo, você chega numa equipe que de repente já trabalha com HubSpot, ou já tem um pouco de conhecimento em HubSpot, uma das formas que você pode contribuir e já se dar bem nessa equipe é você trazer as atualizações. Porque aí a pessoa de repente vai ver, poxa, essa pessoa entrou há tão pouco tempo e ela já está me dando algo novo. Então é uma coisa interessante, é uma coisa que eu gostava de fazer quando eu entrei aqui, agrega bastante valor. E eu acho que também a gente poderia falar do cuidado que você tem quando você aprende um pouco de HubSpot. Porque quando você aprende um pouco de HubSpot, você pode acabar ficando satisfeito e você de repente não sabe que tem um mar além daquilo. E se você faz sempre do mesmo jeito, você pode acabar, sem se aprofundar, você pode acabar tendo um trabalho muito mais longo para algo que, se você se aprofundar, você consegue encontrar soluções mais rápidas, mais eficientes. Isso acontece muito quando você tem uma plataforma onde muitas pessoas mexem de formas diferentes. Então, é bom você ter o time todo conectado. Então, você viu algo novo, você tem um padrão, você aprendeu a HubSpot, viu o Academy, junta todo mundo da equipe, compartilha entre si. Uma coisa que eu gosto bastante da Tropical Hub é trabalhar com pessoas mais inteligentes que eu, porque eu me inspiro aqui e eu aprendo muito com outras pessoas, cada um especialista em sua área, e a gente tem uma diversidade que a gente vê talentos que são incríveis, que às vezes eu fico entusiasmado, que eu fico boquiaberto quando eu vejo, e eu falo, quero absorver isso dessa pessoa. Então, isso que você falou do time tech ser muito engajado, de ser muito motivado, eu acho que é isso. A gente quer aprender um pouco com o outro, porque a gente vê um no outro, a gente admira um ao outro. Sim. Então, é muito, muito legal isso. Você ter uma equipe que compartilha, e sem medo de compartilhar um conhecimento e de repente, ele vai tomar o meu lugar ou disputar. Não, você realmente compartilha e você cresce todo mundo junto. Não é uma competição, né? Então eu acho que esse desafio é você ter a equipe unida, motivada e aprendendo o HubSpot, não por aprender, não porque todo mundo vai ser estudioso, vai ser professor, mas porque vai ter um trabalho mais leve e com resultados melhores. Com certeza. Muito bom, né? Eu fiquei feliz aqui no final de falar da Tropical. É lógico que a gente fica toda orgulhosa, né? Vai demonstrar aqui no meu rosto, mas eu fico realmente muito feliz em multiplicar conhecimento de forma geral. Quando eu trabalho para uma empresa como a HubSpot, que acaba trazendo para a gente muita oportunidade também de aprendizado, é excelente poder compartilhar com o time da Tropical. E muita gente pergunta pra gente por que o time aqui é engajado. Eu aposto muito também na parte nossa de sermos uma empresa escola. A gente se chama assim aqui um pouquinho, porque a gente compartilha muito conhecimento. Então nem todo mundo está aqui para entrar
e só já atuar na sua posição e só arrasar dentro da sua função core que a gente fala, mas também para a gente dividir conhecimento, ajudar o colega. Todo mundo trabalha com alguém que está começando, por exemplo, o HubSpot há pouco tempo, e aí ajuda essa pessoa, pega pela mão, né? Vamos junto e a gente segue aprendendo e dividindo conhecimento. Felipe, super obrigada, viu? Foi um prazer, adorei esse episódio, falar de HubSpot na área do aprendizado é um prazer muito grande. Obrigada, Obrigado. viu? Eu aprendi muito aqui. Então tá bem. E até o próximo Falando HubSpotês.